Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Erre no H. Agradecemos a Trilha Empregos e a Ritaco, corretora de seguros, que nos proporciona essa experiência com profissionais de RH falando para outros profissionais de RH. Agradeço também a parceria que temos com o Núcleo de RH do CIESP Guarulhos e do Grupo Intercel de Profissionais de Recursos Humanos. E hoje, pessoal, nós temos aqui um assunto bastante interessante, assim como todos que a gente vem trazendo ao longo desse ano, que nós vamos falar sobre autenticidade na alta liderança. E para isso, trouxemos aqui um convidado muito especial, muito querido. Ele é um alto executivo que vai compartilhar com a gente hoje a sua jornada, né? Além dele conhecer profundamente sobre gestão de pessoas, já ter trabalhado conosco no passado, então é sim meu pupilo com muito orgulho. Hoje não é mais pupilo, mas tenho muito orgulho do profissional, da pessoa que ele se tornou. Mais do que tudo isso, ele vem falar aqui do poder da autenticidade, da representatividade em posições estratégicas. Comigo vai está já, o Denis Moreno. O Denis, ele é um executivo de recursos humanos, é experiente, um homem gay que ocupa um espaço que ainda é raro no mundo corporativo, que é a autoliderança. É isso, Valmir? Exatamente. E é um prazerzão aí receber o Denis Moreno, como você falou, né? Nosso pupilo, na verdade, começo de carreira do Denis. A gente ajudou um pouquinho, né? Tentamos aí introduzir em RH e acho que deu certo, acho que ele gostou de RH, né? Eu achei. Continuo, já faz mais de 20 anos. Então deu certo, Deu certo. né, Denis? Obrigado, Graças a Deus. Obrigado pela presença, Denis. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Sei que o seu tempo é raríssimo e você vem de tão longe, né? A gente estava falando o desafio que é o trânsito de uma cidade como São Paulo. 2 horas para chegar só, né? Então, realmente, é em nome de uma grande amizade que você está aqui. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer. Bom. Denis, só para a gente começar assim, né, quebrando o gelo, né? Quando que foi a primeira vez que você se sentiu, você teve a sensação, putz, aqui eu posso ser o que eu sou? Tá. Para começar. Tá. Eu posso dizer que demorou um pouco, né? Imaginando que eu comecei a trabalhar lá nos anos 90, era muito difícil eu entrar nas empresas e encontrar essa representatividade, encontrar pessoas da comunidade LGBT assumidas e assumindo posições de liderança. Então, eu vou dizer para você que eu consegui me libertar nesse sentido e me sentir um profissional completo quando eu fui para o Boticário. Quando eu saio de São Paulo, recebi o convite para ir para Curitiba, e lá eu consegui ver várias pessoas da comunidade LGBT em posições de liderança e sendo extremamente autênticos. Então, foi naquele momento que eu consegui ter a conversa com uma colega de trabalho para falar assim, eu sou gay. Foi lá que eu tive a liberdade de conversar com a minha chefe, de falar assim, eu sou gay. Ela falou, mas eu sempre soube disso. Eu falava, como você nunca me falou? Né? É bem isso, né, Denis? Tava tão difícil falar. As pessoas podem ajudar, né? Mas, enfim, eu acho que tinha muito essa questão de respeitar o momento das pessoas. Sim, eu acho que isso é extremamente fundamental. Respeito, né? Isso então, é a palavra. Então, eu acho que nesse momento, quando eu chego e começo a ver as pessoas e como é o tratamento, é onde eu me senti realmente tranquilo. E o que mudou, né, do profissional Denis para o humano Denis poder aparecer? Célia, eu acho que muda muita coisa, assim, sabe? Eu acho que quando você cria essa barreira, essa proteção,
você sempre fica com medo de alguém descobrir ou de alguém fazer alguma Denis, piada? nesse momento você já estava num cargo de gestão ou ainda não? Ainda não. Quando eu fui pro Bote, eu fui meio que num cargo de especialista. Eu era um analista sênior. E aí lá eu consegui ter essas referências de liderança. Bacana. Então, quando você para de ter esses cuidados, ou de ter essas proteções, ou de... eu tinha medo, eu lembrava que... Você falar assim, nossa, nem parecia, mas que nem quando a gente trabalhava juntos, a gente tinha que fazer as campanhas. E eu lembro que eu tinha que buscar uma companhia de teatro para falar com as pessoas. E eu tinha que apresentar, eu tinha que falar com as pessoas na frente daquele monte de gente da fábrica. Eu falava, nossa, eu não posso ter voz fina, eu não posso ter trejeito, eu não posso fazer nada. Então, eu achava que eu ficava travado. Então, a partir do momento que eu começo a liberar dessas proteções, enfim, eu me vejo mais solto, eu me vejo mais criativo, eu me vejo interagindo mais com as pessoas ao invés de ficar preocupado. Né? Então, você deixa de ter essa preocupação de, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E você acaba ficando mais solto. Claro que, quando eu fui para lá e depois quando eu volto para São Paulo, eu ainda encontrei outros ambientes no qual a gente percebe ainda um comportamento machista, enfim. Eu consigo ser autêntico, mas eu tenho que ter uma proteção. Não dá para eu ser 100%. Eu sempre fico com um sinal de alerta ligado, porque não necessariamente todo mundo vai ser tão receptivo, né? E aí você precisa, de fato, se impor, porque uma coisa que eu percebi e que acaba sendo não uma fraqueza, mas eu acho que um ponto fraco, é que durante toda a minha trajetória, a minha grande preocupação era não ser uma chacota. Então, ou eu ser desmerecido do meu trabalho pelo fato de eu ser gay. E que é muito fácil isso acontecer, né? Então, hoje, quando a gente fala do mundo corporativo, agora melhorou muito, mas no passado, você conseguia ver muitos adultos com comportamentos infantis, né? Com piadas infantis, Sim. enfim, com microagressões o tempo todo, né? Então, eu tive um gestor que ele falava que eu era criado pela minha avó, ao invés de falar que eu era um cara gay. Então, eu começo a ficar mais solto, mas também em determinados momentos, ou determinadas culturas ou empresas, Ambientes, você eu tenho que estar com o alerta ligado, como proteção. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Você vai entendendo aonde que você pode tatear. E assim, começando, né, lá na sua história, né? Um homem gay em posição de alta liderança não é comum. Nem um pouco. Não é comum. Nessa sua trajetória, quais foram os maiores desafios que você teve, né? Visíveis, invisíveis, para você chegar onde você está hoje? Eu acho que assim, eu acho que um grande desafio que a gente acaba tendo, eu acho que a gente quer se provar muito para as pessoas. Então, eu lembro de ter ambientes de trabalho que eu trabalhava muito. E eu sempre entreguei muito, né, nesse sentido. E aí, eu lembro de ter conversas com o meu chefe, de falar assim, por que você não está dando essa atividade para o outro analista que tem mais experiência do que eu e você está dando para mim? Não, porque eu confio no seu trabalho, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre tinha, eu sempre, né, tenho que falar por mim, mas eu acho que eu sempre tinha essa obrigação de sempre entregar mais, de fazer mais. De se provar, né? Sim, de alguma forma chamar atenção pelo meu trabalho e não pelo fato de eu ser gay. Então, por mais que eu quisesse esconder, as pessoas sabem, né? Então, isso é claro. Então, e na minha cabeça, eu estava achando que ninguém percebia nada, né? Mas tudo bem. Então, eu acho que eu tinha esse trabalho, né, de me provar. Eu acho que o fato de você passar por isso e começar
de fato, tá bom, eu não preciso ser o melhor, eu não preciso trabalhar tanto, mas aonde que eu quero chegar e como que eu vou trabalhar esses objetivos. Então, eu acho que na minha carreira, eu fui dando esses passos muito consciente. Eu percebo que, quando eu era mais jovem, eu falava assim, eu quero ser diretor, né, antes de chegar nos 50 anos, né, que, há muito tempo atrás, era um tempo médio bacana. Bacana, né? Hoje Ok. já Hoje reduziu as aí pessoas- uns 20 anos. Não, com certeza, né? As pessoas entram e já querem ser diretores. Então, quando eu me torno diretor, eu acho que foi uma grande surpresa que eu tive, né? E eu não estava esperando, de fato. E quando o meu chefe fez a promoção, eu literalmente fiquei sem reação. Porque eu estava antecipando em muito tempo aquilo que eu almejava quando eu era criança. E que, em toda a minha trajetória dentro de RH, por incrível que pareça, eu nunca tive um gestor gay. Né? Então, Quer dizer, você não tinha uma referência, né? Dizer, Dentro poxa, de se ele RH? chegou, eu também posso. Não. Nunca aconteceu. Então, assim, e sempre que eu tive dentro de recursos humanos, eu sempre tive chefes, homens e mulheres, mas heterossexuais, e que eu sempre tinha esse trabalho de querer me provar e querer, nossa, eu posso fazer, de estudar, de trazer coisas novas. Você não acomodou em nenhum momento, né? Teve esse, né? Não. Você não se permitia acomodar. Não, e também, Valmir, eu acho que assim, eu acho que eu consegui dar os passos de uma maneira correta. Então, eu acho que no meu começo de carreira, quando eu estava ali como analista, eu tive sorte de ter boas escolas. Então, eu trabalhei em grandes empresas, culturas totalmente diferentes, eu tive ali estabilidade e eu consegui, de fato, construir projetos, entregar projetos. Então, eu consegui criar musculatura. Então, isso me ajudou para quando eu vou para o Boticário, que eu falo que ali foi a minha grande virada em recursos humanos, porque a gente fez, de fato, um turnaround dentro dos processos de RH e hoje o Boticário é um grande orgulho assim, de empresa nacional. Quanto tempo você ficou lá? 5 anos. 5 anos. Então, eles chegaram hoje numa dimensão e você vê o quanto que eles cresceram de aquisição, enfim, é incrível ver isso. E dá orgulho de ver que eu estava ali no comecinho e construí uma base sólida junto com um time que eu admiro, assim, gosto muito. Depois daqui é que eu venho para a minha posição de liderança. Né? Depois que eu saio do Bote, no finalzinho eu já tinha um papel de especialista de liderança, que eu era business partner, mas eu não fazia gestão. Quando eu saio dali e que eu começo a assumir o papel de supervisão, depois a gerência até chegar a diretor, eu ainda tive um momento que eu dei uma derrapada, né, de passar em empresas que eu não me adaptei, né, para de fato depois eu entrar em outras organizações e permanecer mais tempo lá. Né? E que eu acho que faz parte, eu acho que eu amadureci nesse sentido e não só eu acho que pelo fato de eu ser gay, mas eu acho que também o fato de eu ter navegado por várias culturas e de diferentes formas, né, hoje eu tenho mais sensibilidade, eu consigo entender muita coisa dentro de RH. Então, eu consigo trazer coisas que eu tive no meu começo de experiência para agora, coisas que eu tive numa experiência anterior que não faz sentido para agora, porque as culturas são diferentes. Né? Então, isso me ajuda bastante. Também, né? Total. Total. Sim. Em algum momento você pensou em desistir, Denis? Ou fazer alguma... Célia, sendo muito sincera, não tem essa opção de desistir. Não tem essa opção. Não tem. Então, assim, eu acho que eu criei uma musculatura ou um escudo para me proteger, porque, e não é desmerecendo, mas quando eu era pequeno, e se a gente pensa nas referências que eu tinha, então, um cara gay, ele ia trabalhar com beleza, ser cabeleireiro,
ou ele ia ser chacota nos programas de humor. Então você via Trapalhões, Chico Anísio, fazendo piadas e todo mundo rindo, né? Então, você não tem essa opção. Você vai ter que, de fato, escolher lugares e pessoas bacanas com quem você quer trabalhar e construir ali uma carreira. Então, eu acho que nessa trajetória também, eu acho que eu tive sorte de conhecer muita gente bacana dentro de RH, aonde eu sou muito grato pela ajuda e pela maneira com que conduziram algumas situações, sabe? A gente sabe que representatividade importa, né, Denis? Como é que você percebe hoje o impacto, né, da sua presença na liderança para as outras pessoas do LGBTQIA+, dentro das organizações? Óbvio. Eu acho que é bacana quando você está numa empresa e você consegue olhar para cima e ver que existem possibilidades, né? Então, hoje eu trabalho numa empresa onde eu fico muito feliz quando a gente faz um censo e a gente consegue ver que 18% da população se assumem como da comunidade LGBT. Quando você começa a olhar o censo, você vê que menos de 5% se sente seguro. Então, eu acho que quando você tem a representatividade, as pessoas se sentem mais confortáveis. Eu acho que a representatividade ou a diversidade dentro da posição de liderança ajuda a criar ambientes seguros. Seguro, né? Para que as pessoas falem assim, nossa, eu posso ser quem eu sou. Né? Eu acho que aqui é um ambiente na qual existe respeito, existe abertura. Então, eu acho que o meu papel hoje, e até por isso, né, que eu faço hoje questão de falar, olha, eu sou um homem gay, para que as pessoas vejam e consigam ter esse horizonte. Porque eu tenho também amigos ou conhecidos, enfim, que são, e não tem problema de falar, mas eles não divulgam por N motivos. Não tô talvez onde trabalham não tenham essa segurança. Né? Mas pode até ter, sabe, Valmir? Mas eu acho que a pessoa prefere manter a discrição. E que está tudo certo. Sim, mas eu acho que quanto mais pessoas conseguem enxergar que tem possibilidades e que tem caminhos, eu acho que fica muito melhor. Então, eu acho que eu demorei para dar esse passo, para, de fato, falar abertamente. Tem coisas que vocês falam assim, pode parecer muito besta, mas quando o meu chefe convidou os diretos dele e a família para um jantar de final de ano e eu poder levar o meu namorado, Nossa, muito bacana. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. É muito bacana. Mas, por um outro lado, você ainda fica receioso, né? Porque é muito diferente. Você é aquele diferente, né? Sim. E você não quer chamar atenção por isso. Por isso. Mas você acaba chamando, né? Então, eu acho que são pequenas vitórias que eu acabo tendo, né? E são vitórias pessoais, assim, que é difícil, até mesmo quando você fala no ambiente familiar, né? Então, eu acho que cada vez mais que eu consigo passar essas barreiras e consigo falar com as pessoas, eu acho bacana, porque eu senti falta lá no começo. Você não teve, né, essa referência? Não tive. Não tive. Então, assim... Aliás, as que você teve eram extremamente negativas, né? E as pessoas que eu acabava tendo de referência, né, Célia? Então, vamos imaginar quando a gente trabalhou juntos, né? Nós três trabalhamos no mesmo ambiente. Eu consigo lembrar de uma pessoa que era, de fato, assumida, e todo mundo sabia. Tinha uma outra que a gente desconfiava, e essa pessoa que a gente desconfiava, ela era chacota. Então, como que eu, num ambiente que tinha muitas pessoas, eu ia levantar a mão e falar assim, eu sou? Não. Por mais que
dentro desse ambiente, eu tinha total liberdade, conseguia colocar a minha criatividade para fora, mas eu tinha muita exposição. E eu tinha medo dessa exposição, mas eu tinha que, no processo terapêutico, trabalhar com isso. Eu imagino que seja uma luta Sim. interna, muito inglória, assim, né? Sim. Porque ou você realmente vai para uma terapia, busca o autoconhecimento, busca fortalecer, né? Se fortalecer e assume, enfim. Sim. Né? Mas é doloroso o processo, não? Ele é, e até é engraçado, porque uma das coisas que eu sempre discuti na minha terapia era a questão de entender a questão dos sentimentos, enfim, porque eles acabam ficando confusos, e depois eu queria entender muito essa questão da empatia. Que todo mundo fala assim, é muito fácil, né, se colocar no lugar do outro, mas a gente às vezes a gente se coloca no lugar do outro com a nossa cabeça, então não está no lugar do outro. Não está no lugar. E teve um episódio muito forte que aconteceu comigo, onde eu não esperava e eu acabei virando um motivo de chacota, né? E quando me contaram, eu fiquei extremamente abalado, né? De passar um final de semana chorando, né? De entender o que tinha acontecido, por que tinha sido feito daquela forma, tal. E aí eu comecei a me colocar no lugar de pessoas pretas, de mulheres. Então, tipo, quando a mulher é assediada, a culpa é dela porque ela está com roupa curta. Não é. Não é. Né? Quando a pessoa fala que não é racista porque tem amigos pretos. É racista. Ter essa fala é uma fala racista. Que absurdo, né? Então, e aí, quando aconteceu comigo isso, eu falava assim, nossa, tem uma lei que me protege, eu posso fazer uma denúncia, a pessoa pode ser presa, eu posso denunciar num canal de denúncia, o que vai acontecer com essa pessoa. Então, eu estava muito preocupado qual que seria a consequência para a pessoa, né? E me culpando por ter sido a chacota. Até que chegou um momento que eu falei assim, não sou eu que estou errado. Né? E se tiver alguma consequência para lá, não é minha responsabilidade. A responsabilidade da pessoa. Assumir aquilo, né? Mas que ela fez. É um processo tão doido, Valmir, que assim, que aí eu comecei a entender várias amigas mulheres de como que elas falam dentro do ambiente de trabalho. Eu consigo entender várias pessoas pretas quando elas falam da dificuldade no trabalho. Então, cada vez mais que a gente encontra pessoas que ultrapassam essas barreiras e são viram representantes, é muito legal. Eu tenho uma amiga que é uma pessoa que eu gosto muito de construir, que ela é feminista. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender. E aí, conversando com ela, isso já faz um tempo, ela falou, Denis, às vezes é muito difícil eu, enquanto mulher, dar uma opinião numa reunião. Né? Porque quando eu vou falar, vem um homem e cobra a minha fala. E às vezes eu dou a mesma ideia, né? Eu falei uma coisa, nem me deram atenção, o homem vai e fala, eles dão atenção. Uma vez que ela disse isso, eu comecei a prestar atenção nas reuniões que eu participo. E hoje, quando eu vejo um homem querendo atravessar uma mulher, eu paro esse homem. Para que ela de fato fala. E se ela de fato falou e depois vem e fala, eu falo, mas a pessoa já falou. Então, é importante a gente ter essas trocas porque você começa a prestar atenção em coisas que às vezes você não percebe. Pela cultura, pelo hábito. Sim, né? é estrutural. É estrutural, pela falta de letramento, né? Na pauta, enfim. Está naturalizado aquilo, né? Então. Com relação ao racismo, tá aí. O culpado é o Vini Júnior, que faz firulinha, que dança lá perto da bandeirinha. Então a culpa é dele, pô. Sim. Porque o outro chamou. Não é. Não, e você acaba vendo
coisas bizarras, né? Eu não vi, mas eu escutei que teve agora um jogo importante esse final de semana de futebol e a árbitra era uma mulher. Sim. E aí teve um jogador, acho que foi o jogador que falou que mulher não deveria apitar jogo grande. Verdade. E aí caiu todo mundo em cima, né? E aí depois ele foi justificar. E ele só vai piorando. Só piorando. Porque eu, enquanto homem, peço desculpa. Fala, gente... A quem se sentiu ofendido, né? Gente, ele só piorou. É o que você falou. Tenta justificar, fica pior. Fica quieto. Não, Você falou fecha a uma boca, não besteira. abre mais essa boca de sacola aí. Mas então assim, você começa a ver coisas e você fala assim, legal. Então, eu acho que quando eu aceito falar, ou hoje, quando tem reuniões de diversidade, tem pautas, eu me sinto na obrigação de participar e de falar. Eu também me sinto na obrigação de ter paciência e construir pontes. Então, hoje também eu percebo, tanto da comunidade LGBT, quanto pessoas pretas e pardas, quanto mulheres feministas, falando assim, eu não tenho que ensinar mais nada para ninguém, porque eu fui lá, eu estudei, enfim, a pessoa tem que ir lá e fazer. Eu ainda tenho uma mentalidade diferente. Eu acho que eu preciso construir essas pontes. Então, hoje, se uma pessoa está com uma dificuldade, ela tem uma opinião contrária da minha, de fato eu vou falar assim, olha, é isso, eu vou conversar. Se ela absorver, ótimo. Se não, em algum momento ela vai tomar uma outra pancada, vai aprender de alguma outra forma. Né? Porque você pode aprender no amor e na dor. Né? Eu escolhi no amor. Mas eu acho que faz muito parte, né, essa questão do ensinar, do treinar, do informar, do capacitar o outro, né? Sim. Eu concordo com você, mesmo que o outro diz, cada um que procure. Mas é que a gente tem uma questão histórica, cultural tão forte que nem todos têm a oportunidade de saber. Essa né, analogia que você fez com criação de pontes e tal, que você tente criar 10, de 10 você tentou, uma você conseguiu mostrar para a pessoa como que ela seria o correto, né? Sim. Já está valendo, né? Ou você planta uma semente ali e em algum momento ela vai germinar. Né? Eu acho que o esforço ele não é em vão. Eu acho que ele faz muito sentido. Então, hoje, pensando nisso, em posições de recursos humanos, eu vejo que cada vez mais a gente tem uma responsabilidade daquilo que a Célia comentou, do letramento. Eu acho que a gente está numa sociedade onde todo mundo fala das gerações, onde já se viu, então os mais novos hoje não querem saber de nada, mas eu acho que de uma maneira geral, quando a gente está numa organização onde tem várias gerações trabalhando juntas, eu acho que tem que ter essa troca. E eu acho que o papel de RH ele acaba sendo fundamental quando a gente consegue, de fato, ter esse cuidado de educar todo mundo, né? De colocar todo mundo na mesma página, independente de qual geração seja. Né? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade como se fosse sociedade. Eu vou romantizar, né? Meio que uma missão de RH. Né? Na semana passada, eu não estou mais na última empresa, saí em novembro, e conversando por WhatsApp com o gerente de TI, ele me falou, fiquei um dia fora porque burnout me pegou e tal. Falei, vamos tomar um café? Eu não estou mais na empresa, não tem nada a ver com o que está rolando lá. Eu encontrei, fui tomar um café com ele, com o intuito do quê? De acalmar o Como rapaz. RH ainda, Não, né? eu falei, não, calma, e tentar ajudar. Foi um bate-papo, ficamos 2 horas conversando, e ali eu fazendo um papel de RH, nem estou mais naquela organização, e o cara fala assim, Valmir, como eu sinto falta do nosso bate-papo. Ali no cafezinho, tipo, tá vendo? É missão, né? Eu acho que hoje, quando a gente vê as estratégias ou os planos de crescimento das empresas, eu acho que a gente sempre fala que as pessoas elas são um ativo mais importante. De fato
né? Então, para que a gente consiga alcançar esses objetivos, a gente precisa entender o como e de que jeito e as pessoas estão ali envolvidas. Então, como a gente também fala que a diversidade é importante, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar para que eles convivam bem, que eles consigam entender o papel de cada um dentro dessa jornada, para que a gente consiga ter sucesso. Então, eu acho que, enquanto empresa, enquanto sociedade, a gente tem essa responsabilidade, né? Existe aí um hiato muito grande quando a gente fala de criação, de educação e quando a gente chega nas empresas. Então, Sim. enquanto empresa, a gente hoje ainda precisa ajustar coisas ali da educação ou mesmo da criação. Então, quando a gente fala, né, de empresas com programa de jovens aprendizes, que a gente vai pegar pessoas muito humildes, precisa ajustar, né? Quando eu vou pegar hoje programas de trainee, que no passado eu achava até ridículo, mas só quero faculdades de primeira linha, né? Então, hoje mudou tudo isso. Então, você tem tudo junto e misturado, né? Graças a Deus. Sim. E aí a gente precisa, de fato, organizar isso. Então, qual que vai ser esse mindset? Como que a gente, de fato, consegue tratar as diferenças? Uma outra coisa também legal e que, de fato, faz você sair da bolha, a gente tem um mês da diversidade, que aí foi pensado no grupo inteiro, então a gente tem um mês específico que a gente trabalha sobre isso. E teve um ano que a gente estava trabalhando sobre as minorias. E aí eu fui juntar grupos, né, para ter essas conversas. E aí era tão doido, porque eu conversava com essas pessoas, eu tinha uma escuta que eu falava, não, eu não imaginava isso, né? De pessoas pretas falando assim, Denis, quando eu saio de casa, eu tenho que sair bem arrumado. Pensa no seguinte, eu vou sair de casa de regata, bermuda e chinelo. Eu vou entrar no mercado. Eu ponho o pé no mercado, o segurança já está atrás de mim. Você branco, vai de bermuda e chinelo. Se quiser, pode até sem camisa. Você vai andar livremente e nada vai acontecer com você. Então, é a realidade. Eu ouvi a mesma coisa de uma amiga, preta também, que ela falava, Célia, eu não deixo meu filho sair de qualquer jeito de casa, que já é preto. Ainda vai sair de qualquer jeito, a polícia vai enquadrar, vai dar enquadro nele. Mas é verdade. Mas é a realidade, gente. Então, hoje, né, você acaba vendo nas empresas, evoluiu muito. Então, você já vê indicadores de representatividade de mulheres em posição de liderança. Ótimo. Né? Mas eu acho que a gente precisa ter também essa representatividade de pessoas pretas em posição de liderança, Sim. de pessoas da comunidade LGBT em posições de liderança, pessoas PCDs em posição de liderança. Então, a gente acaba olhando de uma maneira, às vezes, distorcida para essas minorias, mas eu acho que a gente cada vez mais tem que galgar essas posições e criar oportunidades. Né? Então, as pessoas falam assim, mas não tem competência. Tem competência. Né? Tem ali não tem. Eu acho que às vezes a gente tem um histórico, mas que a gente está conseguindo reparar esse histórico. Tanto é que no começo eu demorei para entender a importância das cotas, mas depois que eu entendi faz todo sentido. Você era contrário às cotas? Eu era. Eu acho que eu tinha um pensamento de direita que eu falava, nossa, estão tirando a minha oportunidade, mas a gente já tirou muita a oportunidade deles, a gente tem uma reparação histórica. Histórico aí muito grande. Então, eu acho que da forma com que foi feita, ou que está sendo feita, eu acho muito bacana. Então, eu acho que quando você tem empresas, né, que são cases como o Magazine Luiza, que foi a primeira empresa a fazer um programa trainee para pessoas pretas, e todo mundo, nossa, massacrou eles, é muito corajoso, é muito legal você ver empresas, né, com essa coragem, né, se posicionando no mercado.
Então, é muito legal. Então, agora, sim, a gente já tem ali um grupo de mulheres e que fazem um excelente trabalho ali em posição de liderança. Eu acho que a gente está construindo aí um pipe de pessoas pretas que subam, né, para essas posições de liderança, da mesma forma da comunidade LGBT. Então, como você fez a pergunta logo no começo, eu nunca tive essa referência. Né? Nós não tínhamos, né, Denis? Então, ninguém tinha. Então, era muito difícil. Eu acredito na evolução da sociedade, né? Uhum. Conforme a coisa vai acontecendo, você vai evoluindo, vai mudando políticas, vai criando instrumentos, né, para trazer, fazer esses reparos e trazer numa situação mais igualitária, né? E eu acho que assim, hoje a forma com que a sociedade ela está atuando, eu acho muito legal. Então, hoje, se alguma empresa tem algum posicionamento torto, o pessoal deixa de consumir. Sim, isso eu acho fantástico. Então, assim, a gente começa a mostrar o poder. Então, assim, o quanto que o RH tem que estar muito alinhado com a estratégia da empresa para garantir ali uma boa reputação, né, para que não tenha esse tipo de problema. Então, você está trazendo um assunto muito importante, né? Que não a coisa não acontece se a autoliderança não apoiar essa situação, não liderar essa inclusão, essa diversidade, essa representatividade, né, Denis? Sim, eu acho que é muito importante deixar de pensar que diversidade é um evento, eu tenho que fazer apenas uma ação e colocar isso dentro da sua cultura, colocar daquilo que você de fato acredita. Porque a partir do momento que você vive isso dentro do seu dia a dia, eu acho que você corre menos risco de passar pano para muita coisa. E assim, tem que estar ligado ao que você falou, tem que estar ligado a uma estratégia, né? A uma estratégia de inovação, principalmente, né? Porque você transforma o modo de fazer negócio, você transforma o modo como você falou, de como gerir essa empresa. É um evento único, não, é cultural mesmo. É cultura, eu acho que hoje, né, quando a gente fala, não necessariamente isso serve para uma estratégia ou outra, mas eu acho que essa é uma base, né, que vai sustentar todas as outras estratégias, já que a gente está falando de pessoas. Então, eu tenho que ter isso muito fundamentado, eu preciso ter isso muito claro, para que, de fato, essas pessoas consigam contribuir para todas as estratégias. Né? E o papel da alta liderança é, de fato, de incentivar, de estimular, de desafiar os grupos. Então, eu acho que hoje a gente consegue ver no mercado várias empresas criando esses desafios, gerando esses estímulos, criando squads, enfim, que de fato fazem a diferença. Então, a gente consegue deixar de ver essa parte de recursos humanos muito na parte qualitativa e a gente consegue já ver isso na quantitativa. Então, a gente consegue ver o impacto que essas ações acabam tendo no resultado da empresa. Né? Então, quanto mais você vê pessoas engajadas, que acreditam na empresa, enfim, elas vão se dar muito mais e você vai conseguir ter resultados melhores. E vai reter, né? Total. E aí, quando a gente começa a trabalhar em indicadores internos, então, quanto mais eu tenho esses exemplos, eu vou atrair mais pessoas, mais talentos para dentro dessas empresas, eu vou reter esses talentos, então eu não vou ter custo com rescisão, com consultoria para fazer o headhunter, enfim. Então, você consegue, de fato, ter mensurações para ver que gera resultado e esses resultados são expressivos. Né? Denis, como que o valor, né, ou o comportamento de autenticidade pode compor
o mapa de competências da empresa. Você acredita nisso? Você acredita que dá para colocar isso como... Eu acho que não tem como colocar isso como competência, né? Eu acho que a questão da autenticidade, ela vai de cada indivíduo. Mas ela pode ser desenvolvida? Desenvolvida, não sei. Estimulada muito, né? Estimulada pelo próprio ambiente, né? Pelo próprio ambiente, pelo seguro, gestor, pelos colegas. Eu acho que a partir do momento que você tem um profissional e as pessoas falam assim, eu acredito em você, você pode fazer, te dá desafios, ela entrega o desafio, enfim, você gera esse estímulo e a pessoa vai querer mais, e mais, e mais. Eu acho que quanto mais você trabalha essa questão do desafio e a pessoa compra isso, vai. Mas vão ter pessoas que não querem, né? Tranquilo. E tudo Tá bem. certo, faz parte do jogo, né? Então, essa vai ser a autenticidade dela. Não quero, tô bem aqui, tá tudo certo. Só que essa pessoa, ela precisa entender que isso pode ajudá-la para um determinado momento que depois pode ter um preço, né? Porque ela pode estar segurando uma vaga de uma outra pessoa que está vindo ali embaixo e está acelerada e a gente precisa ter uma vaga. E ela vem atropelando. Então, eu acho que não consigo imaginar, Sé, como que eu desenvolveria isso nas pessoas, mas eu acho que enquanto empresa é criar esse ambiente seguro, né? Onde que a gente dê essa liberdade ou crie esse ambiente que a pessoa fala assim, quero ser assado, né? Eu vejo muito hoje, quando a gente fala de varejo, as pessoas querendo trabalhar um tipo de padrão. E eu falo, eu não preciso ter um padrão, eu preciso ter pessoas que se identifiquem com a marca, né? A gente foi começar a trabalhar no mercado fora do Brasil, né? E aí eu estava conversando com a consultoria e ela estava começando a desenhar um padrão de pessoa, né? Tipo, alta, branca, olhos claros. Eu falo, não é isso. a gente não é dessa forma, né? Então eu acho que eu prezo muito, principalmente para uma empresa global como é, né? sim. Então eu prezo muito por isso, assim, né? Eu preciso ter pessoas que de fato querem trabalhar para a gente, que têm ali as qualificações, que goste, né, do segmento, porque isso faz a diferença, né? Quando a pessoa tem esse fit, aí eu acho que é o ponto-chave. Entra e fica. Não é? Sim. A gente já está caminhando para o encerramento, e uma pena, porque Bora. estou adorando te ouvir. Eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas e você também responde de forma Rápida. Quase que Eu preciso apertar no botão? Pá, valendo? Tá bom. Quase um bate-pronto. Um erro clássico que as empresas cometem em diversidade. Achar que é um evento. Tratar como um evento. Né? Um gesto simples que muda a vida de um colaborador LGBTQIA+. Respeito. Um conselho para quem está no armário corporativo. Respeite seu tempo. Uma prática que toda liderança deveria adotar agora. Nossa. Me veio várias coisas. Veio o reconhecimento e abertura. E, para fechar, autenticidade é? Liberdade. Denis, muito obrigada por dividir sua história com a gente, sua visão, sua coragem, por ser o homem que você se tornou. Sua presença aqui, mais do que conteúdo, é inspiração para muita gente. Legal. E obrigada para você que nos ouviu até aqui. Espero que tenham curtido, que deixem seus comentários, que se inscreva no canal para assistir os próximos episódios.
E que siga o Denis também nas redes sociais, né, Denis? Sim. Onde que eles te acham? Pode me achar no LinkedIn, Denis Moreno. Acho que é fácil de achar, vou estar lá. E vou ter muito prazer em responder e conversar com vocês. Então, fiquem à vontade. Legal. Obrigada também aos nossos apoiadores, a Trilha Empregos, Ritaco Corretora de Seguros, Ciesp Guarulhos e Intercel. E um lembrete final, né? As pessoas só florescem onde elas podem existir. Sim, total. Fica a dica. Muito bom. Obrigado, Super. Denis. Que isso, obrigado a vocês. Denis, obrigada. Amei. Que isso. Amei te ouvir.